Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de continuar a série de vídeos que eu estou fazendo sobre fracasso. Se você ainda não assistiu, assista ao vídeo anterior. Eu falei muito sobre autenticidade, sobre você aprender a soltar as expectativas externas e aos padrões externos de sucesso. Como no vídeo anterior eu falei de uma forma mais generalizada, tentando abranger tudo, hoje eu gostaria de destrinchar, trazendo alguns pontos que serão importantes para vocês fazer uma autorreflexão e entender melhor quais são os seus sonhos, quais são as suas buscas, os seus desejos, e entender principalmente o porquê que você não consegue, o porquê que você se sente um fracasso. Porque se você não consegue as coisas e você se sente um fracasso porque você não tem as coisas, existe um motivo para você não conseguir. E para você conseguir, você tem que entender quais são os motivos. Para você conseguir trabalhar, se trabalhar em cima desses motivos, dessas razões. Não adianta você ficar apenas se culpando e ficar num lugar que é um lugar vitimista, que é um lugar que você reclama de tudo, reclama que nada dá certo, reclama que você não consegue nada, mas daí você não sai do lugar. Você não tenta nada, você não faz nada, porque você fica dizendo que você não sabe, que você não consegue nada. Então você precisa entender quais são os seus bloqueios. O que está te limitando? São coisas internas em você? São coisas que você pode se desenvolver, que você pode se tratar? Ou são pessoas que estão te impedindo? Então vamos lá. Porque quando a gente fala de capacidade, eu dividi em 3 tópicos. Você tem que entender que capacidade que você não tem. Qual é a capacidade? Porque fala capacidade, você está abrangendo muita coisa. Mas capacidade do quê? Qual capacidade que você precisa? Qual capacidade você não tem? E só entendendo qual capacidade você precisa é que você vai conseguir ir atrás. Para você ter essa capacidade, para você desenvolver essa capacidade em você. E conseguir as coisas que você quer. A primeira eu coloquei como capacidade teórica. É aquela capacidade que é voltada para o conhecimento. Então você tem que ter conhecimento de uma certa coisa, de uma certa profissão que você quer, você tem que ter o conhecimento teórico para você conseguir começar a exercer essa profissão. E tem o conhecimento que é voltado para a experiência, que você só vai conseguir na prática. Só no operacional, só trabalhando, só fazendo, só exercendo, é que você vai ganhar experiência naquilo. Porque nem todas as profissões exigem que você se especialize, que você tenha um curso, uma formação. Mas dependendo da profissão que você escolher, por exemplo, dentista, você vai ter que ter a graduação, você vai ter que ter a faculdade. Porque quando você escolhe algo pensando, eu vou conseguir, você está pensando apenas na parte teórica, por exemplo, na faculdade. Você tem que pensar não apenas na parte teórica, não apenas que você é inteligente para você entender a parte teórica. Você tem que pensar lá no dia a dia, você tem que pensar na prática. Porque quando chegar às aulas práticas, e até mesmo depois que você se formar, que você for para o mercado de trabalho, como que vai ser você na prática? Estou dando exemplo da medicina. Você não ligaria de fazer uma cirurgia, de ver sangue, de ver uma fratura exposta, de ver uma pessoa morrendo. Então, se você já percebe que você não tem vocação, que a sua natureza não tem nada a ver, é melhor você não seguir por essa área. Tem pessoas que fazem faculdade de psicologia, por exemplo, porque tem aquela ilusão do começo da faculdade de que psicologia apenas dá conselhos. E depois a pessoa percebe, durante a faculdade, que ela vai ter que lidar com pessoas que estão muito mal. Pessoas que têm todo tipo de transtorno. Pessoas que não estão preparadas. Muitas vezes não estão preparadas para escutar a verdade. Muitas vezes vão culpar o terapeuta, o psicólogo, por falar alguma coisa que não estava pronto para escutar, que não queria escutar. E não é só apenas um bate-papo e um conselho e pronto. Então muitos se iludem referente à profissão que escolhem e depois se arrependem. Eu dei exemplo da psicologia, mas em todas as áreas
tem pessoas que vão sem pensar muito bem, sem entender muito bem, e depois se arrependem. E tá tudo bem se você se arrepender. Você pode recomeçar, você pode escolher uma outra área, uma outra profissão. Mas daí a gente vai para um outro tópico então, que é o da capacidade emocional. Muitas pessoas, elas não ganham tão bem porque elas não têm a capacidade emocional de conseguirem subir dentro da própria profissão. Por exemplo, são aquelas pessoas que elas evitam subir de cargo, elas evitam serem promovidas, porque elas têm muito medo de cargos de liderança. Nesse quesito aqui, eu estou falando sobre capacidade emocional. Isso inclui você ser uma pessoa muito tímida, muito insegura, uma pessoa que não tem autoridade, que não transmite autoconfiança, uma pessoa que não se sente corajosa, que não tem aquela coragem de falar, eu não sei, mas eu vou aprender, eu acho que eu não sei resolver tudo, mas na hora que surgir o problema, eu vou enfrentar e eu vou conseguir resolver. Sabe aquela pessoa que ela é melhor evitar do que enfrentar? Então são aquelas pessoas que, por exemplo, elas começam como atendente numa empresa, depois de um tempo surge uma oportunidade para essa pessoa trabalhar como vendedor ou vendedora, e ela vai ganhar mais, só que exige mais, tem mais responsabilidade, daí a pessoa já não consegue, ela não consegue avançar. Ou se não, por exemplo, uma recepcionista, uma secretária, daí surge uma vaga para ser gerente daquela empresa que ela trabalha, mas ela também se recolhe, ela também se esconde, ela não quer, porque ela não se vê capaz de ser gerente, ela não se vê naquele lugar de autoridade, de liderança, por causa da baixa autoestima. Porque essa capacidade emocional, se você não tem, se você sente que você não tem, você vai precisar fazer terapia e olhar para suas questões. Porque se o seu emocional está abalado, significa que seu psicológico também está. Então, se você sente que você não tem essa capacidade emocional, você sente muito medo e sente que tudo isso toma conta, suas emoções tomam conta, e você não sabe lidar, e você perde muita oportunidade de crescimento por conta disso, você perde de ganhar mais por conta disso, você perde até de se desenvolver por conta disso. Porque se você está fugindo de todas as oportunidades que vão te desafiar, você também não está se desenvolvendo. Você está num lugar muito cômodo, num lugar que já é conhecido para você. Não está se desafiando. Você está se auto-sabotando. Então faça terapia e olhe para suas questões emocionais, para suas questões psicológicas. Você tem que entender se isso vem de traumas, se isso vem de uma baixa autoestima, e trabalhar essa autoestima, trabalhar a sua autoconfiança. Para você não ficar estacionado no mesmo cargo a vida toda, ganhando, sei lá, um salário mínimo, 2 salários mínimos, para você ter um estilo de vida com mais qualidade. E até mesmo trabalhar por conta própria, ser empreendedor, ter coragem de abrir a própria empresa. Porque muitos empresários conseguem ser empresários de sucesso e a empresa cresce e se torna uma grande empresa. Mesmo esses empresários tendo apenas, muitas vezes, só o ensino fundamental ou só o ensino médio. Então, nem sempre você precisa ter curso de especialização ou faculdade para você ir bem na vida. Mas a gente agora vai para o terceiro tópico, que é sobre a capacidade da autorização. Essa autorização, ela tem a ver tanto com uma autorização sua de se permitir avançar, de se permitir estudar, se especializar, ir atrás do que você precisa para você conseguir o que você quer, mas ela também tem a ver com a permissão relacionada a outras pessoas. Porque muitas pessoas, elas não conseguem avançar, e eu falei sobre isso num vídeo anterior, sobre pais controladores. Mas aqui eu não vou me limitar apenas aos pais. Mas de uma maneira geral, você precisa analisar na sua vida se tem pessoas que te estimulam, pessoas que te incentivam, ou se você tem pessoas que apenas te desanimam. Que toda vez que você fala que você vai trabalhar em tal lugar, que você vai estudar, que você vai abrir sua própria empresa, que você vai... Sabe, toda vez que você fala sobre avançar, fala sobre mudar a sua vida, tem pessoas que te apoiam, te incentivam, ou tem pessoas que te proíbem. E você entende proibição quando essas pessoas, elas te desaprovam, quando essas pessoas te julgam, te criticam, debocham de você.
e diz que você não merece, que você não merece tal relacionamento, que você não merece tal status, que você não merece tal cargo, tal profissão, que você não merece. Ou elas te culpam, dizendo que você quer crescer para abandonar elas, que você quer ir embora para abandonar, sabe? Fica no jogo da culpa, tentando te fazer sentir culpa para você não avançar, dizendo que se você trabalhar em tal área, você vai trabalhar demais e vai deixar elas de lado, que se você crescer em tal área, você vai ficar uma pessoa metida e que você não vai ligar mais para elas. Sabe, fica no joguinho da culpa. Então você tem que olhar para dentro de você, se você é uma pessoa que nem se autoriza. Lembra que eu falei dos sonhos? Tem pessoas que nem se permitem sonhar. Então, você é essa pessoa que você nem se permite colocar no papel sobre o que te faz bem e qual estilo de vida te faria feliz? Então, você tem que ter essa disponibilidade, esse espaço interno de você se permitir avançar, se permitir se desenvolver, se permitir errar e recomeçar, não desistir de você, não desistir do que você quer na primeira pedra no caminho, e olhar para as pessoas que te proíbem, olhar para as pessoas que dizem que você não consegue, que você é muito pequeno e que você está com um sonho muito grande, olhar para as pessoas que te subestimam mesmo, que acham que você não é tão inteligente, que acham que você não é tão capaz. E se a sua autoestima já foi abalada por essas pessoas, ao invés de você ficar no vitimismo, na reclamação, no desânimo e desistindo de tudo, desistindo de você, procure ajuda profissional. E tudo isso você vai fazer por você, na busca da sua autenticidade, da sua liberdade, da sua autoestima, da sua independência. Tudo isso é por você. Então o vídeo foi esse, pessoal. Um grande beijo e até o próximo.